Aqui da arquibancada, se você acha que futebol só acontece dentro de campo, é porque você não faz ideia do que acontece nos bastidores. E hoje, Thiago, tem gente aí que tem mais de 20 anos de história só no São Paulo, sem contar na seleção. O que vem hoje aí? Ah, vem um grande amigo, um profissional espetacular, fora que foi um baita jogador de futebol. Beto. Ele vai se apresentar logo mais. E antes de a gente entrar nesse assunto, hoje a gente vai falar dos bastidores, recuperação, que ninguém conta sobre as lesões no futebol. Você que às vezes reclama, aquele jogador se lesionou bem no momento decisivo, ou ele não foi pro jogo, ele foi poupado. Hoje a gente vai entender tudo por que isso acontece. Mas antes de entrar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros, a True Hard Sports, que tem materiais esportivos além da camisa do seu time de coração. Coloca o cupom de desconto na Meiuca e você tem 15% de desconto no site inteiro. Compartilha a cast contando as histórias de grandes nomes, grandes personalidades que te inspiram. A Natação Criativa, o maior canal de esportes 2025, eleito por vocês. Concorreu com o canal do Neymar, Juca Kfouri, Flamengo, São Paulo. Foi eleito o melhor podcast. Acessa lá, Flote Materiais de Natação e a Raizo Metodologia de Natação. Tiagão, quem é esse nosso convidado? Você que conhece ele aí bem de perto e trouxe ele. Conta um pouquinho aí e apresenta o Beto. Como eu já falei, um baita amigo, um cara sensacional, um cara que eu conheci lá na base do São Paulo em 1900 e bolinha, não, 96, 97. Trabalhou com grandes amigos meus também lá na fisioterapia. Mas o Beto tem uma história incrível, incrível de carreira, de futebol como jogador. E aí ele continuou performando ali na área da fisioterapia. É um baita cara com muita história, com muita resenha e vai agregar muito aqui pra gente. Então, vamos lá. Carlos Alberto se apresenta, mais conhecido como Beto, né? É isso aí. Carlos Alberto, fui jogador de futebol profissional. Comecei na base do São Paulo com 14 anos, vim do interior. Passei na peneira e comecei a jogar infantil, juvenil, cheguei ao profissional. Tive um certo destaque na carreira amadora, seleção brasileira, seleção paulista, e cheguei a jogar profissional, Então, desejo de todo brasileiro é jogar futebol. Sou São Paulino, Acabei me virando jogador e cheguei a fazer 29 jogos como profissional, fiz 4 gols, joguei com vários jogadores renomados, aí Raí, Cafu, Leonardo, e grandes treinadores, Tele Santana, Cilinho. Então, fiz uma carreira, depois fui emprestado, fui jogar no Japão, joguei na Espanha, depois voltei para o Brasil, Vitória, Criciúma, Coritiba, Náutico, Portuguesa, Goiás. Encerrei em 2000 no Náutico. E aí foi a mudança de carreira, Terminei de jogar e falei, o que eu vou fazer, Já tinha feito educação física quando eu jogava e fui fazer fisioterapia. E aí começou uma nova etapa aí, pós-carreira de futebol. Uma baita carreira, né, Renato? Você viu quantos clubes bons aí, Japão. Já vou começar logo com uma pergunta aqui, Beto. Na verdade, não é uma pergunta, é uma coisa que eu passei, que eu acho que você deve ter passado também como jogador. Na sua época, tanto na minha, tinham grandes jogadores na base, E outros excelentíssimos jogadores no profissional, que é onde a gente almejava. Era muito difícil imaginar ser jogador de futebol no São Paulo, Era muito craque, Eu não sei você, mas eu duvidei muitas vezes se eu ia chegar lá de tanta gente. Porque eu olhava pro time profissional, pro time principal, eu vi o Raí, eu vi o Dodô, eu vi o França, eu vi o Edmilson, enfim. Você também viu outros grandes craques. Chegou a passar na sua cabeça que talvez você não conseguisse chegar? Eu sempre fui meio petulante, assim. Então, desde moleque, assim, eu achava que eu ia ser jogador, Depois vim pra cá, tive, na época, hoje é bullying, Na época, caipira, careca, gordinho, não sei o quê, não vai jogar. Aí eu falei, vou seguir. Tinha uma autoconfiança. Eu achava que eu ia ser um baita jogador. Só que se enfrenta, todo mundo quer ser isso também. E aí você vê a realidade é diferente. Você tem contusão, você tem escolha de treinador, você tem vários problemas e a própria concorrência, Você tem vários jogadores. Eu tive jogadores melhores do que eu que não seguiam carreira e outros também
com menos capacidade técnica que viraram grandes jogadores. Então, assim, quando você enfrenta, né, a realidade, você vê que você está do lado ali, que nem estava subindo, Careca, Miller, né? Você fala, pô, será que eu vou conseguir jogar, né? Mas você vai aprendendo, você vai, né? E aí você vai também se dando conta das tuas limitações e tenta, né, tirar o melhor do que você tem de qualidade. E foi assim, eu fui encarando, né? Não fiz muito planejamento, mas realmente chega uma hora que você fala, putz, será que, né? Vou para onde eu vou, como é que vai ser, minha carreira vai ter sucesso? Mas é muito difícil, o Brasil, a concorrência é muito grande, sempre foi e continua sendo. E você passa toda a sua trajetória pelo São Paulo, toda a categoria de base, chega no profissional, joga 20 e poucos jogos, 4 gols e vai pro Kashima. Uma outra cultura, outro país, tecnologia, sem contar que tem a tradição do Zico. Todo mundo que chega lá, eles acham que é o novo Zico. Como foi jogar no Japão, tão diferente do futebol brasileiro? Então, eu já tinha tido umas 2 propostas para ir para o Japão antes, né, dessa ida para o Kashiwa, né? Kashiwa. Tem o Kashima e o Ah. Kashiwa. E aí surgiu essa terceira oportunidade, o Tele não estava me usando, eu estava jogando um pouco, eu falei, é hora de ir, né? O ano que o Zico foi, né? Então, foi uma baita experiência, eu quis isso, né? Eu forcei até a ida, o Zé Sérgio era o treinador do Kashiwa. Então eu falei, putz, vou estar com um brasileiro, né? Um cara, meu ídolo também. Então foi uma oportunidade que surgiu que eu falei, vou encarar, né? Então foi uma baita experiência, tive grandes amigos lá e tive um imprevisto, que foi uma lesão na mudança de uma temporada para outra, né? Tive que operar o joelho, eu tinha sido artilheiro do campeonato, do meu time no primeiro ano e tinha renovado o contrato e machuquei na pré-temporada do segundo ano. Então fiquei um tempo parado, me atrapalhou bastante, mas o primeiro ano foi sensacional, assim, adaptação, demorei um pouco, tudo, mas depois que deslanchou aí eu não queria voltar. E o futebol japonês nessa época já era estruturado como é hoje? Não. Eles estavam no processo de mudança da criação da J-League, né? Então, o primeiro ano, meu time era da primeira divisão e o do Zico era da segunda. No ano seguinte inverteu, o meu time foi para a segunda e o dele foi para a primeira, porque meu time não quis investir de imediato. E os times que investiram, contrataram, tiveram a prioridade de começar uma pré-J-League, né? E o Zico foi para isso. E o Kashima começou a surgir dali para frente com o Zico, né? E meu time demorou um pouquinho. No terceiro ano que se candidatou à J-League, aí começou a contratar Careca, Nelsinho, Miller. E aí, né, se candidatou e acabou indo para a J-League. Mas os jogadores ainda eram semi-profissionais, trabalhavam na empresa meio período e treinavam. Aí quando começou a J-League, né, a diretoria falou, ó, quem quer trabalhar, vai trabalhar, quem quer jogar, vai jogar. Né, quem não podia jogar, preferiu a carreira na empresa, seguiu com estabilidade para a vida. E os jogadores foram se dedicar à carreira profissional de jogador. Né? Então foi aí um marco divisório na formação da J-League. Né? Então o Beto é o precursor, ele e o Zico da J-League, hoje tão... Não, já tinha, né? Já tinha o Rui Ramos lá, já tinha outros jogadores, né? Oscar, Dário Pereira, De Leon, já tinha os jogadores que já tinham ido, mas a partir da formação da J-League que ela cresceu e se estruturou, né? Os estádios melhoraram, né? A condição de trabalho. Antes investimento financeiro. E você tinha que cuidar da sua própria roupa, lavar roupa, entendeu? O Zico, no começo, ficava maluco, né? Ter que carregar roupa de viagem, você carregava a sua própria mala. Isso que já era o Zico, né? Então, mas ele passou por isso. O primeiro ano foi assim. Aí ele mesmo conseguiu se contratar roupeiro, né? Montar uma estrutura de futebol que não tinha na época, né? E você viveu o futebol como atleta e depois mais de 20 anos você passa dentro de São Paulo, no Refis, que é referência no Brasil, até no mundo para recuperação de atletas. Diversos grandes nomes tiveram recuperações. E o que você entende que mudou no corpo desse atleta? Ou até mesmo se os jogadores estão mais preparados ou mais expostos para lesões hoje em dia, que hoje é um futebol mais de contato. O que mudou no futebol desde que você era jogador até esse momento que você vira ali fisioterapeuta de São Paulo? Mudou bastante, assim, eu acho que a exigência aumentou muito, né? O jogador hoje é muito mais físico do que, não que não seja técnico, mas hoje você precisa ter uma condição física muito boa. Às vezes um jogador não tão bom tecnicamente, mas com uma condição física, né, melhor, o cara consegue às vezes superar até um jogador tecnicamente melhor, porque não tem uma condição física tão... não consegue ser tão competitivo, né?
Os espaços diminuíram porque o jogo ficou mais intenso. Melhorou muito a tecnologia de treinamento, de acompanhamento, de recuperação. A medicina está muito mais avançada, as técnicas cirúrgicas. Então, assim, tudo melhorou. Mas eu acho que, né, a técnica ficou um pouquinho comprometida por causa disso, né? Porque o jogador evoluiu muito fisicamente, né? Então, você pega exemplos aí, Cristiano Ronaldo, o cara é uma máquina, né? Zé Roberto. Então, assim, se o cara se cuidar e tiver uma técnica boa, o cara vai conseguir sobressair, né? E é isso. Não que o corpo mudou, mas a evolução, de uma forma geral, né, na medicina, em tudo, tecnologia, permite que o jogador se condicione melhor, né, e está mais preparado para a exigência do jogo, né. E me fala uma coisa, Beto, você como uma referência aí na área, estudioso, você coloca a condição genética como um fator importante nessa questão de lesão? Porque a gente vê, por exemplo, um Cristiano Ronaldo, o Zé Roberto, Roberto Carlos, né? Caras que se cuidam, obviamente, como vários outros jogadores se cuidam, mas que nunca se machucaram. E outros que se machucaram, né? Que tiveram uma carreira também bem legal, no sentido de fora de campo, né? E então, eu queria saber de você o que você entende sobre essa questão genética, por que alguns jogadores passam, às vezes, uma carreira inteira se lesionando, mesmo se cuidando, e outros não. Então, eu acho que a genética faz diferença, sim. Mas eu acho que também o fato do cara se cuidar mais, ter uma disciplina, ter, né, mais controle, ter uma vida regrada, isso aí pesa também, né? Além assim, do calendário, né? Os jogadores que geralmente jogam lá fora têm uma vida útil mais longa, porque o calendário é mais sensato, é mais, né, Judia menos. racional, a logística é melhor, os treinamentos são mais racionais. Então isso tudo conta, né? O cara se cuidando, tendo uma vida regrada, junto com a genética, ele acaba se favorecendo, né? Então não adianta você ter uma genética privilegiada se você não fizer a tua parte, né? Então você pega os exemplos, Zé Roberto jogou até, né, 40 e tantos anos, e outros jogadores aí. O né? Fábio atualmente. Fábio, quem mais? Tem vários exemplos, o Rafinha, Miranda, sabe? Então, a maioria jogou lá fora e se cuidou, o cara se cuida até hoje. Então, a genética é importante, mas se você não se cuidar, não tem como fazer milagre, né? Então, você dá mais importância para o estilo de vida do que como o cara vive fora de campo, do que essa questão mesmo física. É uma profissão, né? E a tua ferramenta é teu corpo. Se você não cuidar, você vai ter, né? Você vai ficar mais suscetível às lesões. Então, hoje em dia, a exigência é muito maior. Então, o cara que se comprometer, se cuidar, ser mais profissional, ser mais disciplinado, ele vai ter vantagem sobre um cara que bebe, que não dorme, que não tem uma alimentação adequada. Então, acho que a genética é importante, mas o que você faz no entorno também, né? Não sei nem se você pode falar nomes ou situações, onde cria nome e fantasias, mas teve aquele jogador que você pegou e falou, nossa, esse cara tinha potencial, mas ele não se cuidava e não foi, era muita lesão? Muitos, cara, muitos. E é triste porque, né, eu fui jogador, então, assim, é um diferencial que eu tenho, como na minha carreira de fisioterapeuta hoje, é que eu passei por muita coisa. Então, eu poderia até ajudar, porque eu também cometi erro, né? Também fiz coisas que eu não devia, não fui tão profissional em determinados momentos, aprendi isso talvez muito tarde. Então, eu tentava ajudar. Então, Você conhece o lado do jogador. Né? Então, vários jogadores que eu acho que desperdiçaram a carreira por isso, não se dedicaram, não cuidaram, e às vezes passa, né? A carreira muito rápida, né? Então, perder a oportunidade de ter uma carreira melhor por não ter uma vida tão disciplinada, tão regrada. E você fez esse papel de psicólogo em algum momento? Muito, muito. Acho que até a profissão, né, você acaba virando um psicólogo, porque ali na fisioterapia o jogador está debilitado, está fragilizado, está com angústia, ansiedade, não sabe o que vai ser a recuperação, e o cara às vezes abre sua vida ali e você acaba sendo um psicólogo, né? Meio que informal, mas você acaba ali, o cara acaba abrindo a vida. Então a gente tentava fazer um pouco de tudo, né? E também com a minha experiência como jogador, né? Eu acabava, o meu exemplo aqui, quando eu machuquei aconteceu isso, passou isso pela minha cabeça e tal.
Então eu tentava ajudar da melhor forma, né? E é difícil, mas como eu passei por isso, tive essa experiência, isso me ajudava no trato, na relação de confiança que eu tinha com os jogadores. Né? Você já comentou do calendário do futebol brasileiro com o futebol europeu. Tem algum problema estrutural que você vê que poderia melhorar para a gente ter uma prevenção de lesão? Até porque o atleta, ele é o craque, ele que faz o show. Sem ele não tem o futebol. E às vezes a gente perde grandes nomes, às vezes por temporadas inteiras. A gente vê o Paulinho ali no Palmeiras, todo mundo aguardando o retorno. Mas às vezes é um problema estrutural. Então, o São Paulo já teve isso. Eu acho que você tem que partir de um princípio assim, você tem que ter um trabalho institucionalizado. O clube tem que ter uns protocolos definidos, sabe? Uma comissão permanente. E o clube trabalha dessa forma. Aí vem um treinador, ele não vai poder mudar tudo isso, entendeu? Ele tem que se adaptar. É lógico que vai mudar alguma coisa, outra, mas o clube tem que ter uma padronização de processos, de tratamento, de cuidado. Protocolos, porque senão fica assim, vem o treinador, muda tudo, vem outro, faz diferente, sabe? Aí você não tem uma organização, né? Então, assim, trabalhos preventivos, recuperação, essas coisas o clube tem que ter, entendeu? Tem que ter estabelecido para garantir que o atleta vai poder fazer bem feito todos os processos, tanto de prevenção quanto de recuperação. E às vezes vem o treinador e fala, não, eu quero fazer isso, muda tudo, e você perde um pouco isso, entendeu? E eu acho que hoje você tem clubes, né? O São Paulo é assim, ele é organizado, mas teve momentos que realmente o treinador estrangeiro, sabe, vai mudando, então você perde um pouco a tua capacidade dos processos serem bem executados, né? E isso eu acho que falta um pouco ainda o clube se posicionar. Lá fora é diferente, o jogador vai lá para fora, ou você se adapta, se adequa, ou você está fora, entendeu? O clube te paga para isso, né? Então você tem que exigir que ele se enquadre naquilo que você pretende para a organização, né? E o Refis sempre foi referência nisso, né? Porque o Refis né? Mas há muitos anos atrás, eu lembro que muitos jogadores, assim, vou tratar no Refis, vou voltar para o Brasil para tratar no Refis, justamente por isso que o Beto falou, né? Mas eu tenho uma opinião sobre isso que você falou do treinador chegar no clube e querer mudar. Eles não têm nem capacidade técnica e nem instrução, nem conhecimento, né, intelectual daquilo ali, né? E eles querem ficar se metendo na área que não é deles, né? É a mesma coisa que você, na fisioterapia, querer dar um treino tático no lugar dele, né? Então, isso acontece, é muito ego de treinador, né? O treinador chega no clube, ele quer mandar em contratação, ele quer mandar na folha salarial, ele quer mandar no refis, ele quer mandar na tia da cozinha, ele quer mandar em tudo, né? É um ego que é impressionante. É a figura do treinador, né? O treinador acha que ele tem o poder de mandar em tudo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. O Tele Santana, ele conquistou muito no São Paulo. Ele cuidava até da grama, cara. Acordava às 6 horas da manhã, mas aí ele conquistou, ele foi permitido isso. Outro exemplo, o doutor Juvenal Juvencio, como presidente. Cara, ele deixava cada departamento tinha autonomia e ninguém se metia em nada, entendeu? Então, o treinador chegava, não, o teu papel daqui para lá é campo, entendeu? Então, assim, se o clube permite isso, fica difícil, entendeu? Agora, se o clube institucionaliza, né, protocola e organiza, o treinador tem um papel dele ali, o trabalho é ele treinar o time, né, e cuidar do campo, do ambiente e tal, mas interferir em processo, interferir no departamento médico, aí se complica porque, né, o cara está entrando numa área que não é dele. Só que acontece, infelizmente acontece bastante. E hoje tem muito protocolo, muito teste, saber se esse jogador está apto para jogar ou não, ou pós-jogo, como foi a recuperação. E como que é esse contato com o técnico, às vezes principalmente técnico que é ex-boleiro, às vezes não aceita, fala, esse jogador não pode jogar nessa partida, tem perigo de lesão. Como que é esse contato? E tem técnico que se mete e fala, não, ele vai jogar? Tem porque o treinador tem a necessidade, às vezes, de um jogador importante jogar em determinado jogo, determinado momento, né? E lógico que ele vai querer que o jogador jogue. Então ele vai no jogador, será que não dá para você ir, entendeu? Então a gente tem que fazer um meio campo ali, tentar, né, mostrar para o jogador e para o treinador que o cara tem um risco de piorar uma lesão ou de não ter uma performance adequada porque o cara não está 100%, entendeu? E aí você entra num consenso, vamos jogar tantos minutos,
Você acha que dá para jogar? Você tem que ouvir o jogador também, né, entendeu? Então não é o técnico impor de uma forma, né, ditatorial e falar, o cara vai jogar e acabou. Não, acho que tem que ser discutido. Agora, se o cara quiser, se o jogador aceitar, aí o risco, né, tem que ser deles, a gente não pode fazer nada. Mas o ideal é sempre discutir, analisar os riscos e ver o que é melhor, né, para o jogador, para o treinador e para a lesão, o cara às vezes piorar uma lesão, agravar mais ainda e ficar mais tempo fora, né? Mas é uma situação delicada, né, Renato? Porque muitas vezes sofre uma pressão, o departamento médico sofre uma pressão externa, né, de torcida, de imprensa, poxa, aquele jogador tal não sai do DM, não joga, faz não sei quanto tempo que ele não, né? Ou vai e volta. Vai e volta. E muitas vezes é que acontece que o Beto falou, vem uma pressão, o cara volta antes do tempo. Se eu não me engano, isso aconteceu com o Ganso, lá no começo, que ele teve uma lesão de joelho, de cartilagem, e pressionaram ele para jogar. Obviamente, a opinião final é do jogador, e o jogador sempre quer jogar, né? E ele foi e piorou a situação do Ganso, né? O Ganso ficou, cara, sem render muitos anos por conta disso. E eu imagino, Beto, você deve ter vivido muitas situações assim, né? De pressão externa e você falou, cara, o problema é que depois vai cair nas suas costas, né? Nas costas do departamento médico. Que, pô, os caras ou são chinelinho ou o departamento médico não tá funcionando. Então, me conta como que vocês, dentro do departamento, lidam com essa situação. Eu acho assim, tem que ter primeiro transparência, tem que encarar a realidade e ver, né? Eu contei num caso de um jogador, por exemplo, que teve uma lesão na terça-feira, o jogo na quinta, uma quartas de final de Libertadores. O treinador argentino queria que ele jogasse. A gente falou, cara, é uma lesão grave, não vai ficar bom em 2 dias. Não, mas quero infiltrar, o treinador falou. Ele infiltrou, jogou, não foi bem. Depois teve o segundo jogo, jogou, não foi bem, a gente classificou. Só que aí ele pagou um preço. Ele tinha a Copa América, ele era de outra seleção, e foi para a Copa América com a lesão. Chegou lá, machucou, foi cortado. Perdeu a Copa América e perdeu depois o restante do ano na volta do São Paulo. Não conseguiu jogar no mesmo nível, perdeu a temporada e foi mandado embora no final do ano. Ele sabia do risco, foi alertado, mas ele optou por jogar. E o treinador, por pressão, a gente falou, não dá para jogar, o cara é uma lesão grave e tal. Então, você avalia, você expõe, você discute, mas às vezes o treinador tem aquela coisa de se impor e vai no jogador e convence o cara acaba cedendo por medo de perder a titularidade e tal. E aí vocês lavam as mãos, né? Então você perde um pouco o teu poder de argumento, né? Porque você não consegue interferir numa organização, né? O cara hierarquia, o cara tá lá em cima e infelizmente permitiu-se isso, né? E aí acaba pagando o jogador, o departamento incompetente e aí vai, né? E o contrário, jogador que não queria jogar e me dava um miguezinho. Então, hoje é muito difícil, cara, dar migué, né? Porque você tem tecnologia, você tem exame. A gente tem, no São Paulo, a gente tinha ultrassom lá, fazia na hora ali, mostra se o cara vai fazer uma ressonância. Então, não tem nada. Agora, a dor é muito subjetiva, né? Cada um sabe onde dói, o que dói, né? Se não quer ir para um jogo. Então, você já conhece as pessoas ali, né? Eu tive um caso de um jogador, assim, que sabia que o cara né, não queria jogar. E aí um dia eu fui fazer ultrassom nele, assim, esqueci de ligar. Não liguei o ultrassom, não regulei, estava no 0, assim. Eu comecei a fazer, tá queimando. Aí eu olhei e falei, pô, cara, você tá mentindo pra mim? Não falei pra ele, mas falei, cara... É isso que eu queria saber. Você comunica sem isso querer, pro jogador? Você fala, cara, eu sei. Sem querer, eu acabei vendo que o cara não tinha nada, porque o ultrassom desligado, ele tá queimando. Eu falei, cara, mas tá desligado. Não falei pra ele. Aí eu falei pro médico, doutor, aconteceu isso, o cara não quer jogar. Aí o cara ficou 4, 5 meses e foi mandado embora, porque a gente viu que o cara não tinha... A camisa era pesada pra ele, né? Ou tem também aquele jogo que ele não quer jogar. Ou a viagem é muito longa, ou tá perto do carnaval. Já teve esses casos aí que você vê que o cara tá dando um migué por causa que é aquela data que ele não quer jogar? Exatamente, cara. Tem bastante. Então, assim, a gente sabe. Por exemplo, tinha um jogador que ele não gostava de jogar em Fortaleza. Não sei porquê, cara. Toda vez que tinha jogo de Fortaleza, ele inventava alguma coisa. 3 anos seguidos. Aí, no 3º ano, o doutor internou ele e falou, você vai fazer uma bateria de exames, a gente vai ter que achar alguma coisa.
E não achou nada, cara. E até hoje eu não sei porque que ele não gostava de Fortaleza. Um cara alto nível, amigo meu, perguntei, ele não falou. Não, tive dor aqui, outra ali. E aí um dia o doutor se encheu e falou, cara, você vai ficar num internado, um dia a gente vai te revirar, e não encontrou nada, entendeu? Em 20 anos de futebol profissional, quantos jogadores passaram ali, quanta história, hein? Nossa, tem mais. Tem bastante, cara. Tem que até dar uma segurada, né, Beto? Pra não... Não posso falar nomes, exato. E você acha que ainda o futebol sacrifica a saúde do atleta em nome do resultado? Ou hoje, mais com toda essa tecnologia, isso não acontece? Porque a gente vê muito atleta, às vezes, terminando a carreira previamente. Pelo sacrifício, como que você vê hoje o futebol? Eu acho que não é de hoje, né? Carreira de alta performance exige muito, né? É muito mais danoso do que saúde, né? Então a gente fala, o esporte é saúde, nem sempre, né? O esporte de alto rendimento exige mais. O jogador paga por isso, porque é uma carreira curta. Ele quer, de todo jeito, ele quer ter sucesso. E às vezes o cara se submete a jogar com dor, jogar com uma lesão, né? E para ter resultado, para poder ter um contrato melhor e dar uma condição melhor para a família. Então, acho que não é de hoje, é sempre. E hoje, acho que mais ainda, porque hoje os valores são muito maiores, né? As questões contratuais, as questões envolvidas, é muito jogo também. Acho que o calendário mudou muito, né? Tem muito jogo, então o jogador fica mais suscetível e a exigência acaba, né, tornando o jogador mais vulnerável a lesões e levar isso depois para a vida, né? Porque você joga, você vai criando, né, ali condições, lesões e tal, que lá na frente você pode ter repercussão, né, na tua vida, que você para de jogar com 35, 40 anos e o resto, né? Aí uma artrose de joelho, uma artrose de quadril, né? O cara tem uma vida depois, que às vezes muita gente hoje paga por isso e eu sou um deles. E também tem a questão de que todos os clubes, principalmente os grandes, né, e os da Europa, enfim, os de fora, eles fazem exames pré-contratuais, né, para saber as condições do atleta, né, se vale a pena contratar ou não. Então, muitas vezes esse jogador, ele faz um sacrifício para determinado momento da carreira dele, mas que ele vai pagar esse preço lá na frente, porque ele vai ter um rendimento, mas ele vai lesionar mais ainda o que já está lesionado. E aí vem um contrato bom, um exame médico que vai vetar, né? Exatamente. A gente teve até um caso, um jogador que estava, né, pretendido por 2 clubes da Europa, só que não passou no exame médico, porque tinha um comprometimento, uma lesão de joelho que o clube achou arriscado contratar. Então, infelizmente foi vetado, né? Conseguiu jogar, terminou a carreira, tudo, mas não na Europa, onde ele gostaria. E quais são as principais lesões que vocês tentam fazer prevenção hoje em dia? É joelho, quadril? Acho que tudo você pode prevenir, né? Os trabalhos preventivos são para isso, né? Para minimizar. Então a gente tem as avaliações no começo do ano, todo ano, né? Os jogadores voltam de férias, a gente tem uma bateria de avaliações para os jogadores novos também, né? Que estão chegando. A gente tem um histórico, mas a gente avalia e vê quem precisa de um atendimento, quem precisa de um cuidado especial e tenta, através de trabalho preventivo, equilibrar o jogador, prevenir que ele tenha uma piora, né? Então, não dá para especificar músculo, articulação, né? A gente faz um trabalho geral, mas se o cara tem alguma coisa específica, a gente ataca ali para, né, tentar equilibrar e deixar o cara da melhor forma possível para ter um risco menor de se lesionar, né? Mas você tem dados, assim, qual foi as lesões que você mais pegou nesses 20 anos? Foi mais joelho, foi mais quadril? Lesão muscular é mais comum, né? Posterior mais. Mais posterior, é a parte mais Exigida, né? exigida. Mas eu acho que daria para mudar isso, entendeu? Só que é difícil você individualizar, né? Porque tem o trabalho físico, tem a performance, então às vezes é difícil com um calendário você conseguir fazer trabalhos específicos, mas a gente já conseguiu. Mas é difícil, não é fácil. E agora as lesões articulares, né? Joelho, tornozelo, no futebol são as mais comuns, né? Porque trauma direto, então... Mudança de direção. Mudança de direção. Hoje o contato físico é muito grande, então... E que aumentou muito, assim, nos últimos anos que eu tenho percebido, a lesão traumática de cabeça. Muito, assim, muito. Então, muito choque de cabeça,
Mas as lesões mais comuns são essas, musculares e as articulares, né? Tornozelo e joelho, para jogador de futebol. Né? Até a categoria de base dos Estados Unidos proíbe toque de cabeça, né? Eles até começaram a colocar isso desde a categoria de base por aumento dessas lesões, né? Então, a gente orienta, né? Que nem tem um jogador que era um zagueiro, o cara saltava um absurdo, só que não se protegia, estava sempre machucado. Falei, cara, protege, não precisa você dar, né? Você só se protege, porque você só se machuca. Você é muito bonzinho, é zagueiro, você não pode se machucar, entendeu? E o cara é cheio de ponto, cabeça. Então, assim, você tem, né, coisas que você consegue evitar, outras não. Ô Beto, pensando nessa questão das posições do campo, né? Cada posição tem uma exigência física. A preparação física ela evoluiu muito nesse quesito, né? Antes todo mundo corria 10 quilômetros, todos. Hoje é setorizado, né? O treinamento é setorizado e específico. A fisioterapia também, o preventivo também trabalha com a especificidade da posição, do que exige aquela posição na questão muscular, articular, enfim, a questão, por exemplo, zagueiro que você falou mesmo, que né, cabeceia muito. Existe essa divisão, vamos falar assim, por posição no trabalho preventivo? Especificamente na fisioterapia, não. Na preparação física, sim. Sim. Então, né, a preparação física cuida disso. A gente tenta corrigir as deficiências, né? Mas nem sempre é possível. A gente oferece, a gente indica, né? Mas não necessariamente a gente vai intervir na questão física. A gente, quando o cara está machucado, a gente não vai passar o mesmo trabalho para um zagueiro para um atacante, né? Mas aí ele está com a gente ainda. Aí a gente consegue, né, diferenciar. Até por característica de jogador. Você não vai pedir para um zagueiro dar pique, de sprint, né? Então, vai fazer um trabalho de salto, sei lá, de posicionamento. Aí fica mais com a preparação física mesmo, essa questão de diferenciar as posições e determinar os treinamentos. Né? A gente, quando está com a gente tenta adaptar e fazer um trabalho de acordo com a posição, com a característica do jogador. Né? E agora falando um pouco mais do bastidor. Teve alguma lesão, algum jogador ou alguns jogadores que foi um desafio maior que você pegou e falou, ou ele vai demorar para voltar, ele volta antes, ou ele nem vai voltar e ele acaba voltando a jogar? Tem, cara, tem. Eu cito, nesses 20 anos, 4 casos, assim, né, bem emblemáticos, assim. Maurinho, que veio do Cruzeiro, então o joelho veio praticamente destruído. Então a gente teve que fazer uma reconstrução, demorou 11 meses, mas voltou a jogar. Mas já veio lesionado. Aí teve o Fredson, um jogador que veio da Espanha, estava emprestado, também uma lesão quase completa, também teve que reconstruir o joelho. E mais recente, o Valse, que é um zagueiro, para mim, um dos melhores zagueiros que eu já vi, tecnicamente, que teve três cirurgias de cruzado. Tem a primeira, teve problema, fez a segunda, tem a terceira que resolveu, mas comprometeu muito a carreira, perdeu 2 anos da carreira. Está jogando hoje no Ipiranga e tal, mas o rendimento dele caiu bastante. E um jogador que muita gente apostava que não fosse voltar e voltou, né? Mas muito pela persistência dele, tudo. E uma pena, porque poderia ser jogador de seleção brasileira e quando se lesionou ele estava quase vendido para o Arsenal. Se machucou na seleção olímpica. Veio da base de São Paulo? Estava na base, estava no pré-olímpico, machucou na seleção. É uma pena. Para mim, um dos melhores zagueiros que eu já vi, assim, tá jogando ainda, mas não no nível que poderia estar, né? E o último foi o Rojas, que é um jogador equatoriano que teve uma lesão de tendão patelar, ficou um tempão parado, estava voltando, estava liberado, aí rompeu o mesmo tendão, só que quadríceps, mais para cima. O cara teve 2 lesões no mesmo compartimento, né? E todo mundo achava que não fosse jogar e voltou a jogar. Então, foram as mais desafiadoras, assim. Tiveram outras tal, mas para mim essas 4, assim, que marcaram bastante. Porque voltar a jogar, dependendo do empenho do jogador, ele volta a jogar. Agora, performar em alto nível, são poucos, né, Beto? Que dependendo do grau da lesão, do nível da lesão... Porque eu tô pensando no Ronaldo Fenômeno, né? Porque eu vi uma entrevista do Ronaldo que ele falou, eu queria ser o cara na Copa. Tipo, porque todo mundo tava falando, você não vai voltar a jogar. Você não tem condições, assim, voltar a jogar em alto nível, né? Você não vai conseguir performar na Copa. Não tem nem que convocar o Ronaldo. É aquela história que todo mundo conhece. Só que ele falou, eu vou conseguir, né, render na Copa, vou ser o cara.
E ele trabalhou muito para isso. Ele falou, só eu sei o quanto que eu sofri e o quanto que eu trabalhei para aquela Copa ser a minha Copa. Você imagina que... Você imagina não, você pensa que depende do esforço do atleta, único e exclusivamente para ele voltar a jogar em alto nível? Ou tem outros fatores que fazem só um jogador voltar a jogar e outros que voltam a jogar em alto nível, render? Eu acho que são vários fatores. Primeiro, a técnica cirúrgica, né? Você tem que ter uma cirurgia bem feita, uma fisioterapia bem feita e o plus que é a determinação do jogador, né? O tanto que ele vai se dedicar, o tanto que ele acredita na recuperação. Isso é de jogador para jogador, né? Então, vou citar um exemplo. O Grafite, machucou em junho, tinha final do Mundial em dezembro. Ele foi para a mesa de cirurgia com uma lesão. Na hora que abriu lá, viu que tinha outra, mais grave. Então, a previsão era de 4 meses, passou a ser 6. Ia dar certinho o tempo do Mundial. E a gente falou, cara, se você se dedicar, se você dá tempo. Então, o cara fez tudo que a gente pediu, fez certinho, determinado. Quando vê, uma semana antes ele foi liberado. Fez um jogo treino e foi para o Mundial, entendeu? Não foi titular, mas ele foi para o Mundial, foi campeão, entrou. Então, assim, dependeu muito dele, né? Ele se dedicou e o tempo era curto, a gente conseguiu reduzir um pouco, de 6 para 5 meses, e o cara conseguiu. Então, assim, a condição do jogador, a força mental, né? A crença, tudo isso contribui demais. Isso o jogador se entregar e fica mais difícil, né? E por que hoje uma lesão de LCA passou de 8 meses para quase um ano de... Então, os médicos, acho que com o tempo fizeram uma revisão, né? Porque antes a gente conseguia jogar. Teve jogador que voltou com 4 meses e meio. Mas aí o ligamento não está pronto, não está ainda ligamentizado, que a gente fala, né? O tempo dele, às vezes demora até um ano para... Só que você tem, né? Você estrutura a musculatura, você faz teste, avaliação. Então a gente, antes você conseguia jogar, o cara conseguia jogar com 5, 6 meses. Mas com o tempo viu que muita gente se relesionava, né? Tinha recidiva. Então hoje eles preconizam um tempo maior para dar mais segurança, para, né, o jogador ter, né, o tempo de cicatrização ideal e ficou um pouco mais longo. Então a média hoje é de 7 a 8 meses. Né? E tem exigência, né? Hoje o contato é maior, a intensidade é maior, o número de jogos é maior. Então antes o que dava, hoje já não dá mais. Contando dos bastidores agora, falando um pouco de resenha, qual foi a situação, ou dentro de São Paulo, ou na seleção junto com o Dunga, que te marcou, mas não só na parte de recuperação, na parte de convivência? Cara, tem muita história. Tem muita história. Sim, tem coisas engraçadas, né? Por exemplo, eu vou contar uma que... O Souza. Ele é um meia, né? Engraçadíssimo, assim. O cara teve uma lesão de cruzado. Foi minha primeira lesão. Souza, que é o Souza. Foi minha primeira lesão. Eu era estagiário e já comecei com uma lesão de cruzado. Eu convivia muito com ele, ficava muito tempo com ele. E era muito engraçado. Então, assim, ele 4 meses e pouco, ele tava bom, cara. Tava jogando escondido da gente, sabe? Descobriu por acaso que ele tava jogando com 4 meses e meio, sabe? Pô, mas... Não, fui lá, o Vampeta tá jogando, tá com 5 meses... Enfim, e aí, a recuperação dele, o médico ia lá fazer, o médico operou, ia lá de vez em quando para ver como é que tava e tal. E assim, o cara sempre tinha uma piada, sabe? Sempre tinha... Um dia o médico falou, Souza, como é que tá? Você tá bem? Ele falou, tô bem, tô forte, né? Tá forte mesmo, como é que tá a perna? Ele falou, pô, tô igual o Roberto Carlos, né? Aí, pô, Roberto Carlos, né? Mas não é um jogador, não é um cantor. Então, assim, um cara que você fala, vai dar tudo errado, e deu tudo certo, entendeu? O cara recuperou, voltou em 5 meses, entendeu? Naquela época, né? Então, assim, tem muito caso, tem muita história, né? E esse foi um caso que me marcou, porque foi meu primeiro LCA, né? E ele voltou a jogar, seguiu carreira, então foi legal, porque, assim, eu aprendi muito com ele, mas vi que, às vezes, o cara nem sempre tão disciplinado, nem sempre tão... Mas já tem uma genética que favorece, né? O cara era leve e tal, ele conseguiu voltar e seguir a carreira dele daquele jeito dele, meio descontraído, meio sem saber muito da lesão, né? Que também acontece o contrário, às vezes um cara muito preocupado, muito sabe, será que eu vou voltar? Isso também atrapalha, né? E ele, um cara totalmente descontraído, brincalhão, gozador, leve, acabou, né? Acabou se recuperando, né?
rápido e jogou e seguiu a vida dele. Né? Ô Beto, você que viveu os dois lados, né? O lado do jogador e o lado da comissão, né? Falando de vestiário, o que você acha que mudou da tua época de jogador para hoje, né? Questão de vestiário, de ambiente, né? De como o futebol se tornou, né? Muito comercial, com várias exigências aí externas, empresário, enfim. Pensando nesses bastidores todos, o que você vê de diferença da tua época como jogador e hoje quando você está como fisioterapeuta, né? Nesse ambiente todo? Eu acho assim, hoje o jogador, ele, com rede social, né, com exposição, ele virou meio que um popstar, né? Já era, mas hoje muito mais, né? O cara tem milhões de seguidores, o cara tem outras preocupações, entendeu? Então, eu acho que o jogador se preza muito a pensar em si e menos sabe, pensar muito nos seus objetivos, tal, e deixou de pensar um pouco no coletivo. Isso de uma forma meio, né, generalizada. Antes, o jogador mais raiz, cobravam mais, sabe? Era uma coisa muito mais... Hoje, cada um faz o seu, entendeu? E se preocupa com o seu desempenho e menos com o coletivo. Isso é uma coisa meio, acho que geral, assim, sabe? E o jogador ficou muito poderoso também, tanto por causa das redes sociais, quanto por causa dos contratos, né? Hoje o cara faz um contrato de 5 anos, ele está garantido, ali 5 anos ele vai ganhar, né? Antigamente não, se fazer contrato de 1 ano, você tinha que dar a vida, né? Você tinha que se matar para poder renovar para o ano seguinte. Então o jogador ficou mais poderoso, ficou mais no sentido, né, de exposição, ficou muito mais... eu vi uma história uma vez na seleção, o jogador veio falar para mim, falou, pô, eu sou o jogador mais bem pago do mundo, na minha posição. Aí o outro chegou e falou, tenho não sei quantos milhões de seguidores, sou o mais seguido, sabe? Então, assim, umas preocupações que antigamente você não tinha, né? Então, hoje você envolve muita coisa e eu acho que às vezes o jogador se perde um pouco porque tem tanta coisa envolvida, né? Que ele se preocupa ali com a vida dele, com o que ele que ele vai ganhar fora, com o que ele, né, que a rede social vai trazer, entendeu? E você acha que é uma influência direta o porquê que o futebol deu uma caída boa? Não sei se é direta, mas os tempos são outros, né? Então, não dá pra, eu acho assim, fazer comparação assim é difícil, porque são momentos, né? Você tem que encarar hoje como é, né? Infelizmente, você tem que se adaptar, né? E tentar encarar, mas eu acho assim, antes a gente tinha uns ambientes melhores, sabe? Assim, mais familiares, os jogadores tinham menos preocupação, né? Treinar, jogar, se preocupar com o campeonato. Hoje tem jogador que não sabe nem com quem vai jogar semana que vem, entendeu? Jogadores estrangeiros vai jogar uma competição, não sabe qual que é a outra, sabe? Assim, falar, amanhã é o jogo do Paulista, semana que vem é o jogo da Libertadores. Tem jogador de fora que nem sabe isso, entendeu? Então, assim, ficou, sabe? Acho que perdeu um pouquinho. Você tem que ficar ali, tentar, né, lembrar, tentar mostrar o sentido daquilo ali, né? E no sentido coletivo, eu acho que perdeu um pouco disso, né? O jogador está muito preocupado com ele, ao invés de preocupar com o contexto. Né? Eu já passei por isso. Não sou da área do futebol, sou da área de natação. Passei por grandes clubes aí do Brasil e dando algum treino aí para atletas de alto nível, atletas olímpicos aí. Uma vez estava dando um treino, no meio do treino o atleta saiu. Aí eu perguntei pro outro técnico que também estava acompanhando, falei, ele te avisou alguma coisa? Não, ele também não me avisou nada. Aí no treino seguinte, fui conversar. Falei, o que aconteceu? Você passou mal? Aconteceu alguma coisa? Tá doente? Ele, não, tinha uma consulta médica, eu saí. Falei, não, mas você tem que avisar, né? Você vai sair antes, a gente tem que adaptar o treino, tem que fazer tudo, mas a gente sabia que era algo com o patrocinador que ele tinha. Então ele sai no meio do treino, não avisa ninguém, ele acha que o treino é ele, né? Ele. Então, eu acho que também essa convivência é um pouco... Eu queria que você falasse sobre os técnicos estrangeiros, que está sendo uma tendência no futebol brasileiro. E como que é lidar com esses técnicos? Eles vêm com outra metodologia, outro pensamento. Às vezes não conhecem os jogadores, até chegar e conhecer todos os jogadores. Como que é esse contato com os técnicos? É um desafio, né? Porque tem fator cultural, né? Para começar, né? Os caras têm uma mentalidade, dependendo de onde vem, né? E tem o fator de desconhecimento, né? O cara vem para o Brasil, né? Pô, um país continental, temperaturas diferentes, logística, e você oferece, fala, ó, se quiser a gente ajuda, tal. Mas às vezes os caras se fecham, não querem saber, entendeu? Então fica difícil, né? Você...
E aí o cara começa a ter problema, né? Por exemplo, vou citar um exemplo. A gente foi jogar com Cuiabá. A gente saiu daqui com 18 graus, o Crespo tava de parca, né? Eu falei, a gente vai chegar lá com 40 graus. Eu falei, não, sabe? Chegou lá, o cara não suportava o calor, um absurdo, entendeu? A gente já avisou, né? Então, assim, tem muito disso. A parte cultural, a parte do desconhecimento do calendário, das condições, das situações, né? Que os caras vão aprendendo na marra, né? Então, depende de onde vem, depende também se o treinador está disposto a se enquadrar ou integrar com a comissão daqui para poder ter um trabalho melhor, né? Porque não adianta o cara falar, eu trabalho dessa forma, vai ser assim, impor que né, o risco de não dar certo é maior, né? E a gente teve problema, assim, com vários, né? Porque às vezes o cara não quer mudar, não aceita a opinião, não aceita uma, né, orientação e às vezes, né, se compromete um resultado, compromete uma condição por causa de desconhecimento, por causa da cultura de achar que sabe tudo, né? Então, Tem o famoso caso do Luxemburgo, que chegou no Real Madrid querendo botar a banca pra cima do Zidane, Beckham, Raul. Chegou querendo, achando que ia fazer a mesma coisa que fazia aqui. Os caras, calma, amigão, aqui é é diferente. difícil. É difícil. A gente, né, teve treinador argentino, uruguaio, né? A gente acho que não teve português, mas... E aí você, né, você tem que lidar. Uma vez eu estava avaliando um jogador, o treinador chegou, você não vai avaliar. Eu falei, mas por que ele precisa, né? Você vê, o processo que a gente tinha de avaliação para poder liberar. Não, você não vai, o cara tá bom e tal. Aí pegou e tirou o jogador da avaliação, o cara foi lá e machucou, e aí, né? Aí ele falou, mas então não estava bom. Eu falei, sim, a gente precisava avaliar, né? Para saber se estava bom ou não. Então mostrou que não estava bom. Pulou a etapa, né? E aí a gente ficou com problema, o jogador ficou bravo, entendeu? Mas foi me forçado a treinar sem, né? Porque o treinador impôs, né? Beto, muitos jogadores vêm pro Brasil para tratar aqui. Tem um lance também familiar ali, né? Pessoal que ele quer ficar perto da família, enquanto está tratando uma lesão longa. Mas muito se fala da qualidade dos profissionais do Brasil, né? Principalmente os de fisioterapia. Tem N casos aí de jogadores que levam os fisioterapeutas junto, né, para o clube. Tem o fisioterapeuta do clube, né, o departamento médico, mas ele leva o brasileiro de confiança, o pessoal ali, para acompanhar na carreira. Isso aconteceu com o Kaká, bom, tem vários aí. Fala um pouquinho sobre isso, Beto. Por que os jogadores... O que você acredita a ter tantos profissionais bons no Brasil, diferentemente de outros lugares do mundo, e por que esses fisioterapeutas hoje não têm destaque lá fora, como técnicos, por exemplo? Então, eu acho assim, a fisioterapia do Brasil é muito boa mesmo. Eu falo porque eu fui jogador, né, eu passei por processos de lesão e tal, então desde lá atrás a gente já tem fisioterapeutas aí, Luiz Rosan, que para mim é o maior do Brasil, Sasaki, que hoje está na seleção. Então a gente tem muitos profissionais bons. E você cria um vínculo, você cria às vezes uma relação de confiança que o jogador vai para fora e às vezes não tem a mesma metodologia, a mesma atenção que o brasileiro tem. E o brasileiro se adapta, ele é mais criativo, né? Então às vezes o jogador chega lá, enfrenta, né, problemas porque não tem uma metodologia igual aqui, então ele procura às vezes levar alguém daqui para poder dar um suporte, poder dar uma assistência que ele não tem no clube, não porque os caras não sejam bons, porque a metodologia é diferente, porque eles não têm pressa, né? O Manchester City, por exemplo, o cara machucou, vai ficar bom, eles contratam outros, cara, tem dinheiro, aqui não, aqui você tem que trocar o pneu com o carro andando, né? Então você precisa voltar o jogador rápido. Lá fora é diferente, eles não têm tanta pressa, eles respeitam mais, é outra metodologia, né? E às vezes o jogador estranho chega lá e fala, putz, mas lá no Brasil fazia isso, aqui não faz isso, aqui não, sabe? E às vezes o cara prefere ter alguém ali que ele confie para dar um suporte, para fazer um trabalho complementar em casa, né? Então, muitos jogadores hoje têm um profissional, né, específico para isso, para poder fazer um tratamento de cura, né, ou um trabalho preventivo, de recuperação. Faz parte hoje de um jogador de alto nível ter um staff, um preparador físico, um coach, um fisioterapeuta, porque ele precisa, e às vezes lá fora, não por falta de capacidade, mas por falta, às vezes, de uma
metodologia que ele estava acostumado aqui, né? E, Beto, acho que você teve um sonho realizado de começar a categoria de base no São Paulo e depois trabalhar tantos anos no São Paulo e depois acontece a mesma coisa na seleção. Você chegou a ser jogador da seleção e depois volta como fisioterapeuta. O que você tem também de história de bastidor da seleção que te marcou? Tem bastante, cara. Por exemplo, na seleção, o que acontecia? A gente ia para uma competição, por exemplo, uma Copa América, né? Os jogadores chegam em fim de temporada, né? Se apresentar ali no fim, já não... E o cara quer jogar. Então, às vezes, o cara esconde uma lesão, por exemplo, né? O cara se apresenta, mas no último jogo ele sentiu uma... Mas o cara não fala, entendeu? Aí você vai fazer exame, você detecta... Então, por exemplo, passei vários casos de cara que não queria ser cortado, né? E tinha lesão e tentava. Aí tive um caso bem específico, né? Que eu posso até falar, né? Que é o Rodrigo Caio, que é meu amigo. Foi convocado a primeira vez, né? Para a Copa América. Chegou lá, ele sentiu uma lesão de adutor. E a gente tinha cortado, acho que 6 ou 7 jogadores que chegaram lesionados, passaram por avaliação e foram cortados. E aí ele sentiu no primeiro e no segundo treino, né? Eu falei, então vamos fazer exame. Ele falou, mas se eu fizer exame eu vou ser cortado. Eu falei, cara, mas fazer o quê? Temos que fazer. Não vou fazer exame. Eu falei, então você vai jogar, você vai aguentar. Então a gente foi tratando, né, folga, ele ficava tratando e aguentou e ficou toda a Copa América. Mas ele assumiu a responsabilidade. Eu também falei, não vou falar então pro médico, mas você assume que você não pode, se precisar jogar, você vai jogar. Né? E ele rendeu? Ele rendeu, cara. Ele jogou, entrou no jogo. Ele não jogou os jogos, né, da competição, mas ele jogou amistoso, ele ficou à disposição, treinou. Então, assim, às vezes o cara se supera porque ele quer estar ali, ele quer, né? E teve outros casos, né? Eu falo porque o Rodrigo é meu amigo, acho que eu posso falar, mas... e mostrou que o cara também né? Ele foi... ele cumpriu o que combinou comigo. Ele falou, tá bom, eu vou falar, mas também você assume, né? Se der problema, você vai assumir. E foi isso, no fim, a gente ficou quase um mês lá, o cara recuperou e era a oportunidade dele, né? Foi a primeira convocação. Às vezes, se ele tivesse mais convocações, ele segurava, né? Mas como era a primeira... depois ele teve outras e infelizmente foi cortado, mas eu falo assim, a situação que você tem que enfrentar, né? Você tem uma relação de confiança, né? Eu falei, você não pode me decepcionar, cara. Então, vai com dor, a gente vai tratando e tinha um período de folga, a gente tratou, ele conseguiu superar, né? E tem outros casos, assim, mas esse foi emblemático porque foi um amigo meu e a primeira convocação, né? A gente estava ali junto. Né? E como você trouxe o Rodrigo Caio na mesa, né? A gente tem uma situação emblemática com ele, que foi o clássico do Corinthians e São Paulo, que ele faz a falta no goleiro ali, e o Jô, se não me engano, foi quem o juiz falou que tinha sido ele, ele vai lá e fala que ele tinha feito a falta, não a falta, mas ele tinha feito a agressão. Você acha que repercutiu demais? Uma coisa que seria para ser simples, que é o normal de qualquer um ir lá e falar o que ele fez. Você acha que repercutiu? Isso até impactou na carreira dele? Eu não sei se impactou na carreira, mas impactou no resultado ali, né? Infelizmente o Jô era para tomar o cartão amarelo, não jogar o outro jogo e acabou fazendo até o gol, né? E na época o treinador era o Rogério, ficou muito bravo, né, com o Rodrigo. Eu estava no jogo e ele chutou tudo lá, ficou bravo. Mas é a índole do cara, né? O Rodrigo é um baita de um cara e ele acabou fazendo o que ele achava correto, né? E teve repercussão, sim, mas acho que para a carreira dele não. Mas para o resultado do jogo, sim. Agora, é difícil alguém fazer isso, né, cara? Mas tem que mudar essa cultura, né? O futebol, ele é espelho para a sociedade, né? Então, ali ele mostrou que a honestidade tem que estar acima de qualquer coisa, né? Eu lembro também, teve um caso com o grafite, que se o São Paulo não ganhasse, o Corinthians caía para a segunda do Paulista, e ele fez o gol, né? O São Paulo ganhou e beneficiou o Corinthians com esse resultado. E caíram matando no grafite. Agora, o cara é profissional, o cara tá lá para defender as cores do São Paulo, não importa se o Corinthians vai cair ou não vai cair, ou se o Palmeiras, enfim. Ele foi cumprir o papel dele, que é aquilo ali. Então, é uma cultura que o futebol tem, eu espero que mude isso, né? Em algum momento, porque é o que eu falei, as pessoas veem o jogador como referência, né? O ídolo, como espelho. Então, aqui, se o Rodrigo Caio estiver nos assistindo, parabéns, porque é muito digno. Eu concordo. É difícil porque
é um resultado que está em jogo ali, né? Mas prevaleceu o caráter, a índole dele, e ele foi honesto, foi sincero, e às vezes, né, o juiz não viu, ele foi lá e se entregou, se acusou, e aí a repercussão aconteceu. Mas eu acho que é isso, o jogador é uma referência, é um exemplo, né? E ele mostrou ali que o mais importante é ser honesto e, né, independente do resultado. E a gente tem um mito no futebol que tem muito jogador que joga pelo nome do empresário, pelo nome do patrocinador, não no São Paulo, mas no futebol em forma geral. Você já viu algo desse caso, assim, putz, o cara só tá escalado porque ele é do empresário tal? Então, a gente não tem muito controle sobre isso, a gente sabe que tem influência, né? Mas eu falo que não é nem a questão só do empresário, às vezes é a questão do clube também, né? E às vezes tem um time interessado num jogador, né? E o cara às vezes não está jogando, não está num momento tão bom. E aí precisa jogar para expor o jogador, para o jogador ter minutos, né? Para mostrar que está, né? Então, assim, tem, mas a gente não... Essa parte, assim, eu nunca fui muito de entrar, porque... E agora a gente já teve problema disso. Às vezes tem que pôr um jogador para jogar, o jogador está lesionado e a diretoria querendo que o cara jogue porque o empresário vai ver, entendeu? Porque o time está vendo, isso sim. É uma possível contratação. Então isso sim, isso tem e faz parte, porque um determinado jogo vai vir sei lá, o Paris Saint-Germain para ver o jogador que está mais ou menos, né? Então a gente já teve que passar por isso, mas... Não por interesse do empresário, mas às vezes por interesse do clube também. Né? Agora, entrando nessa questão de interesse, né, de muitas coisas que envolve aí o jogador estar ou não estar em campo, né? Vamos falar de Neymar, Beto, né? Agora, polêmica em cima do Neymar, porque a seleção não tem rendido e tal. E Neymar, com essa condição física que a gente já sabe, né? Muitas lesões sequenciais, não está conseguindo render, performar. Você levaria o Neymar, Beto? É difícil, assim, opinar, né? Eu acho, assim, é o melhor jogador que a gente tem. Tecnicamente, não tem ninguém igual a ele. Né? Para mim, um dos mais diferentes que eu vi nos últimos tempos, né? E eu presenciei porque eu vi ele treinando, eu vi ele fazer coisas em treino, em jogo, que eu vi poucos fazerem, entendeu? Então, a qualidade dele é muito diferente. Mas o momento dele não é muito bom, porque ele não está conseguindo ter uma sequência, né? Então, se ele conseguir ter uma sequência boa e mostrar que ele está bem, eu acho que o treinador não pode desconsiderar isso, porque é um jogador que às vezes em 20 minutos ele faz diferença, né? Só que vai depender dele, né? Se ele conseguir jogar, ter uma sequência, demonstrar que ele está bem, aí sim a chance dele aumenta muito. Mas por outro lado, é um treinador que eu acho que não sofre muita pressão, né? Um cara que tem, né? Ele tem uma história e um histórico muito forte, que ele vai ver o que acho que é melhor para ele, para a seleção, né? Justamente essa pressão externa que a gente está falando, com o Ancelotti parece que não tem, não. Eu acho um cara assim, eu já ouvi falar muito dele, né? Vários jogadores que trabalharam com ele falam muito bem dele, que é um cara excepcional, de grupo, sabe? Um paizão, assim, e é um cara muito inteligente. Ele não vai deixar de levar o Neymar por picuinha, entendeu? Não vai levar se o cara não estiver bem, né? Se ele estiver bem demonstrar. Outro dia ele foi ver o jogo do Neymar em Mirassol, né? Pô, qualquer treinador, Ancelotti, né? Infelizmente o Neymar não jogou tudo, mas se o Neymar conseguir jogar, demonstrar que está bem, eu acho que ele pode considerar sim, porque é um cara que é diferente, é um dos raros que a gente tem hoje em dia. Pra gente finalizar, Beto, queria que você deixasse as suas redes sociais, te agradecer e falar como foi o sentimento sair de São Paulo, porque até essa demissão não foi só sua, foi da comissão inteira, repercutiu mal até no meio da torcida, no meio da imprensa. Então deixa a sua rede social e finaliza aí como foi finalizar a carreira no São Paulo. Bom, rede social eu tenho só Instagram, não sou muito atuante, tal, é Beto Precinotti, mas não sou muito atuante não, mas tenho lá porque faz parte, né? Minha saída, assim, um processo, né? Um ciclo que se encerrou, né? Eu já imaginava que um dia isso fosse acontecer, a gente acha que está preparado, realmente não estava, mas eu me preparei, assim, né, ao longo dos anos que sabia que uma hora ia acontecer. E, infelizmente foi um momento ruim do clube, né? Assim, vários problemas aí, né? Gente envolvida com várias situações e eles acabaram decidindo por trocar os mais velhos, né? E
eu acho que é normal, uma empresa acontece isso, né? Acho que a forma que foi feita não foi a ideal, né? Poderia ter sido feita com um pouquinho mais de respeito, um pouquinho mais de cuidado. Não com relação a mim, que para mim minha história não vai mudar nada, eu sou muito grato. Mas com outros profissionais, assim, um cara com 43 anos, outro com 37, né? Então, eu tenho uma história por trás, né? Se chegar a demitir, sabe, simplesmente passa no RH ali. Mas, enfim, é um processo que a diretoria causou, essa diretoria que está aí, né, envolvida. Então, é triste por esse lado. Mas eu não, assim, acho que foi uma carreira muito legal, tanto como jogador, como fisioterapeuta. Eu só tenho que agradecer porque eu sou torcedor, fui jogador e fui, né, funcionário durante mais de 30 e tantos anos, mais da metade da minha vida, né? Então, só tenho lembrança boa, só tenho que falar uma carreira bem. brilhante, Beto. E é raro, né? Assim, um ex-jogador virar fisioterapeuta, ficar tanto tempo, né? Eu não sei por que eu fiquei tanto tempo lá, não entendo porque eu falo, pô, mas né, outros profissionais já saíram, por que eu tô aqui ainda? Não sei. Isso é bom, cara. Eu acho que tem alguma coisa, assim, Isso mas... Eu falo assim, não tem mágoa, não tem nada. É só a forma que foi feita que eu acho que é errado, mas por pessoas que não têm nenhum vínculo com o clube, não tem nenhuma identificação, gente que não tem, né? Foi meio sem critério a forma de fazer, não trocar. Eu era o mais velho da fisioterapia, então é compreensível ver gente nova, renovar, não tem problema. Mas a forma que foi feita que foi meio ruim. Mas... É que a gestão hoje do São Paulo está bem complicada, né? Eu conheço muita gente lá dentro... e eu sei de histórias, enfim. Isso aí é um outro departamento que... Mas você, parabéns, Beto. Baita carreira como atleta, como fisioterapeuta. Te conheço há muitos anos, né? Conheço o Beto lá da base, né? Com a Silmara, enfim. Pessoal do departamento médico, profissional. E estou muito orgulhoso, cara, de te ter aqui. É uma satisfação imensa ter um profissional do teu gabarito, uma pessoa incrível, um profissional do seu gabarito, do seu nível. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Que você tenha muito mais sucesso do que você já teve ainda daqui para frente. Eu que agradeço. Eu não sou muito de falar, né? Eu não gosto, mas eu acho que o momento, né, de repente foi legal para mim. Acho que é uma oportunidade. Agradeço o convite e é bom também, de repente, passar um pouco, né, da história, dos bastidores, né? E falar de um grande clube. São Paulo é um grande clube e tem uma história fantástica e eu fico, assim, lisonjeado de poder ter participar de muita coisa, muitos títulos, né? E isso aí ninguém tira, né? Então, só tenho que agradecer. Eu vejo que no Brasil a gente não cultiva muitos ídolos, então a forma até de fazer esse podcast é mostrar esses bastidores, quem está por trás, quem deu o resultado, vários campeonatos brasileiros, mundiais, Libertadores aí pelo São Paulo, teve ali um pouquinho da sua influência. Então, agradecer muito, Beto, agradecer o Thiago, agradecer o Maurício, o SampaCast, agradecer você que está do outro lado. Se ainda não segue o nosso canal, segue. Se você ficou até o final, essa entrevista fez sentido para você, compartilha. Se você é São Paulino, palmeirense, corintiano, compartilha que isso é história do futebol e são os bastidores. Então, Beto, mais uma vez, muito obrigado. Thiago, muito obrigado. Valeu, Renato. E até a próxima entrevista.